daí, senão... Então, para quem não conhece a doutrina espírita, né, para muitos que não acreditam na eternidade, vão entender que diante dos problemas, das dores, das amarguras, seria uma solução abreviar a vida com o suicídio. E a gente traz aqui essa imagem demonstrando que nós somos muito mais do que esse corpo. Com a nossa morte, o que morre? O nosso corpo físico, né? Porque somos constituídos de perispírito e espírito eterno. Então, só esse corpinho é que vai lá para debaixo. E a vida segue, a vida continua, né? E o espiritismo, ele torna impossível a dúvida, muda os aspectos da vida. Ele nos esclarece que a vida, essa existência se prolonga além do túmulo, vai além do túmulo, em condições muito diversas. E ele nos esclarece que a paciência e a resignação vão nos afastar do suicídio. Então, eu vou entender que não vai cessar minha vida com o suicídio, que vai continuar e que eu vou ter que ter paciência e resignação para enfrentar os desafios dessa caminhada, né? Tá, e daí prossegue, como é que fica? Então, entendendo que não prossegue, já vai, então, né, já vai trazer um certo esclarecimento. E mais, o espírita, então, ele passa a ter motivos que não levam mais ao suicídio, visto que ele sabe que quanto mais infeliz ele tenha sido aqui na Terra, mais feliz ele será no plano espiritual, né? Se ele tiver suportado as provas que tem aqui, lá no plano espiritual ou em outras encarnações, ele será mais feliz. Como se fosse um aluno que passa de ano e vai evoluindo, passa as provas e vai evoluindo, né? E ele entende também que o suicídio, ele vai obter uma coisa que é totalmente contrária ao que ele espera. Não vai ser o alívio que ele espera, não vai ser o fim. Pelo contrário, as dores vão aumentar muito mais, né? Ele acha que vai mais depressa para o céu ou que vai encontrar os seus parentes mais rápidos, mas não vai ser isso que vai acontecer. Esse é o esclarecimento que a gente tem, né? Então, ao contrário do que se pensa, o espírito terá mais decepções além daquelas aqui que já tem, né? Ai, desculpa, gente, que deixa eu ver aqui. E aqui, vamos aumentar um pouquinho. No livro dos Espíritos, Kardec questiona os espíritos. Tem um homem o direito de dispor da sua vida? E os espíritos esclarecem que não, que só Deus assiste esse direito. O suicídio é uma transgressão à lei de Deus, né? Então, o que a gente vai aprendendo com a doutrina espírita? Que existe todo um planejamento reencarnatório, né? Que não é por acaso que nós não fomos trazidos ao léu para esse planeta com essas pessoas, com um pai, uma mãe, com os desafios que nos foram dados. Alguns de nós pode ser até que, inclusive, que tenhamos escolhido alguns desses desafios, ou mesmo diante da nossa conduta lá do passado, a gente já foi, vamos resgatar, vamos tentar. E é por isso que, às vezes, a gente passa, a maioria de nós, todos nós aqui encarnados, por provas, por expiações, por dificuldades. Então, nós não temos o direito, né? Deus nos concede uma quantidade de energia vital para que a gente possa viver. Uma quantidade de tempo, né? Já está previsto o tempo que a gente vai passar aqui na Terra. E não cabe a nós abreviar esse tempo. Quando eu comecei na faculdade de Direito, a gente estudava muito a questão da eutanásia, né? Das pessoas que querem abreviar a vida porque estão acamados, o direito
Agora até esqueci o nome em si, mas essa questão de pessoas que estão ali na cama há tanto tempo e que querem fazer a escolha da morte. Alguns países é legalizado isso, mas aí a gente se questiona, né, até que ponto, né? Porque a doutrina espírita vem nos trazer esse esclarecimento, de que às vezes a gente vê pessoas idosas mesmo, há anos e anos na cama e se pergunta por que Deus que essa pessoa não vai de uma vez, né? Por que não é aliviada essa dor? Mas é necessário. Deus não esquece de nenhum de nós. Não é porque a gente está passando por um momento difícil de aflição e de dor que é uma cobrança, que é uma punição ou algo assim. A gente vai vencer essa prova com certeza, né? Vai passar por isso e Deus não esquece de nenhum de nós. Quem sabe era para ser mais difícil ainda. E Deus vai nos dando recursos para aliviar essa dor, esse sofrimento. Aqui na pergunta 946, Kardec questiona: e do suicídio cujo fim é fugir aquele que o comete, as misérias e as decepções desse mundo. Então, quem está passando por miséria, por pobreza, por decepções, enfim, qualquer tipo de decepção. E eles esclarecem: pobres espíritos que não têm coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda quem sofre, e não os que carecem de força e coragem. As tribulações da vida são provas e expiações. Felizes os que suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Então, nos traz aquilo que eu já vinha falando, que a gente vai ser recompensado à medida que formos resignados, que aceitarmos os nossos desafios, as nossas provas. Ai daqueles que esperam na salvação, no que chamam de acaso ou fortuna. No seguinte sentido: eu estou com um monte de problema financeiro, eu sou pobre, eu só vou ser feliz ou conseguir se eu ganhar na Mega Sena, ou se eu fosse rico, ou se por uma obra do acaso se resolvesse uma situação na minha vida e eu não faço nada, eu só fico esperando, né? Eu não me boto em ação, né? A gente não se coloca em ação para fazer as coisas resolver, fica esperando lá, deitada em berço esplêndido, né? Que a gente fala. Então, o acaso ou a fortuna, na linguagem deles, podem, com efeitos, favorecê-los por um momento. Então, às vezes, aquela fortuna, por algum momento, vai trazer um alívio, uma felicidade. Mas era, quem sabe, que aquela pessoa tinha que vir para passar aquela prova da pobreza para vencer. Quem sabe, às vezes, nem aproveita. Quantos que a gente vê que ficam ricos, ganham na Mega Sena e não sabem aproveitar? E daqui a pouco se perdem. Ou mesmo com esses jogos agora, né? Que a gente percebe que as pessoas se viciam nesses jogos de tigrinho, enfim, na internet. E quanta ruína que causa, né, para as pessoas essas situações. E aí também tem uma pergunta que ele, né, o Kardec questiona: que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? Eu quero ir para um outro planeta, quero evoluir de uma vez. Aí, às vezes, a gente pensa assim: não tenho jeito mesmo. Eu fiz tudo errado nessa vida, não vai ter conserto, vou tentar ir com uma outra para ver se eu melhoro, né? Então, eu vou tirar minha vida. Eles esclarecem: é outra loucura. Que faça o bem e mais certo estará de chegar lá, pois matando-se retarda a sua entrada em um mundo melhor, e terá que pedir que lhe seja permitido voltar para concluir na vida a vida a que pôs termo, sob o influxo de uma ideia falsa. Uma falta, seja qual for, jamais abre a ninguém o santuário dos eleitos. Não vai chegar no céu por uma falta. Ou seja, reprovou de ano. Vai ter que voltar a repetir aquele ano, em condições mais amargas. Aqui também, mais uma pergunta no Livro dos Espíritos. Quais, em geral, com relação ao estado de espírito, as consequências do suicídio? Muitas diversas são as consequências do suicídio. Não há apenas determinadas, e em todos os casos,
correspondem sempre às causas que o produziram. Então, o que quer dizer isso? Aquilo que a gente sempre fala aqui na Casa Espírita, cada caso é um caso. Não quer dizer que todo suicida vai passar por determinado caminho, que vai ficar tanto tempo em determinado local. Cada caso é um caso que será avaliado. Mas uma consequência é que nenhum vai passar impune é do desapontamento. Porque vai perceber que aquilo que esperava, aquela falsa ideia do alívio, da dor, do sofrimento, não vai existir. Ou nada, né? Às vezes, não, lá não vai ter nada, vai acabar. E não vai. Continua. Mas a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias que levaram àquele suicídio. Alguns espiam a falta imediatamente, outras em nova existência, que será pior daquela cujo curso interromper. Então, a próxima vez que vier encarnar aqui na Terra, vai ser bem mais difícil do que essa vez que esteve aqui. Aqui nesse livro, Memórias de um Suicida, eu estou lendo ele. É uma leitura, assim, que é bem complexa, assim. Acho que todo mundo tem que ler esse livro, mas no momento da vida, né? Porque eu já comecei a ler ele e estou lendo com muita calma, né? Ele relata a história de um suicida no plano espiritual, né? E outros também, como funciona no plano espiritual. Todo o trabalho de resgate e de amparo dos suicidas, porque a gente não pode esquecer que ninguém está desamparado. O suicida não vai para o inferno e fica lá para sempre. Não. Existe todo um amparo no plano espiritual. Eu fiz a oração da Maria Passa na Frente justamente porque a Maria tem uma pleiade de espíritos junto com ela que ampara, que recolhe os suicidas. Então, a gente pode direcionar a oração da Maria para alguém que desencarnou pelo suicídio, para alguém que a gente já sabe, né, que tenha desencarnado, porque o seu amor de mãe vai até esse local acolher esses filhos. A gente sabe que Maria foi até o umbral recolher o Judas que tinha se suicidado. Então, ninguém fica à mercê da própria sorte. Mas nesse livro conta toda, né, a história, o desenrolar da história do Camilo que se suicidou. E lá no plano espiritual, um espírito também desencarnado, mas não pelo, né, que estava ali recolhendo, assistindo, amparando, vai falar para ele: não morreste. Ele está lá, ele não entende o que está acontecendo. Ele vai falar para ele: você não morreu. Não morrerás jamais. Porque a morte não existe na lei que rege o universo. O que se passou foi simplesmente um lamentável desastre com o teu corpo físico terreno, aniquilado antes da ocasião oportuna. Então, aniquilado antes do tempo certo, você tirou a vida antes do tempo determinado por Deus, por um ato mal orientado do teu raciocínio. Então, você estava mal orientado, você tirou o teu corpo físico, que a gente viu lá antes, sim, ele foi aniquilado, mas o teu espírito permanece vivo. E aqui, ele segue: destruístes o corpo material, próprio da condição do espírito reencarnado aqui na Terra. Esse corpo aqui que nós temos, que abriga o nosso espírito. Único que teimáveis reconhecer como absoluto padrão de vida. Achava que era só esse corpo e acabou. No entanto, nem desaparecestes como desejáveis, nem vos libertará dos dissabores que vos desesperavam. Ou seja, aquela dor, aquilo que causou o suicídio, para alguns, como eu li lá antes no início, a pobreza extrema, a depressão, a saudade de um ente querido, tudo isso continua. Continua sendo lá na cabeça da pessoa, continua vivendo essa dor. Não acabou. Continua o tempo inteiro martelando. Então, tem alguns que mataram alguém e estava ali, sempre vendo aquela cena, revendo. Acha que vai se suicidar e que vai esquecer. Não. Continua. Continua aquela dor, aquele sofrimento. Deixa bem claro aqui. Nem vos libertastes dos dissabores que vos desesperavam. Viveis
viveis ainda, vivereis sempre, para sempre. E ele fala: não se eximiu absolutamente de nenhuma das amargurosas situações que o desgostavam. Antes, acumulou desditas novas. Ou seja, antes de se livrar dos problemas que tinha, das dores que tinha, tem mais, tem piores ainda, né? Quiçá mais ardentes e fugitivas. A bagagem dos males que dantes o afetava, os quais seriam certamente suportáveis se educação moral e sólida, estribada no cumprimento do dever, lhe inspirassem as ações diárias. Ou seja, as dores que estamos vivendo aqui na Terra, por piores, por mais difíceis que sejam, serão suportáveis se a gente cumprir o nosso dever, se nós tivermos fé. Porque se nós, né, se a gente buscar ajuda, se a gente dividir aquilo que a gente está sentindo e não ficar achando, não, não tem solução, não tem solução, a não ser tirar a minha vida. A gente fala, não tem solução? Solucionado está, né? Porque não tem. Então, assim, eu não tenho como resolver esse problema. Então, meu Deus, se não tem, meu Deus, me ajude, não tem resolução, vamos seguir adiante. Vamos deixar o universo trabalhar, as coisas acontecer, porque a gente acha, às vezes, que tem um infortúnio financeiro, por exemplo, um problema, que o mundo vai acabar, ou que passou uma vergonha, uma situação assim, tá com uma dívida. Não, não vai, gente. As coisas vão se resolver. Ou mesmo um problema de saúde, a falta de vai se resolver. Não é julgando, é dizendo que tem solução, como diz aqui no texto. E ele vai esclarecer também que o suicida ele vai ter que voltar para a Terra, viver, repetir a experiência, mas eu não vou voltar como essa Priscila com esse corpo. Vai ser um novo corpo, uma nova caminhada, né? Que eu vou esquecer tudo que eu fiz e eu vou zerar, vou começar do zero. Vou ter um corpo novo, uma vez que eu destruí aquele que Deus tinha me conferido, né? Tinha me dado aquele corpo. O espírito de um suicida voltará ao novo corpo terreno em condições muito penosas de sofrimento. Por quê? Porque no nosso espírito fica gravado tudo que a gente fez com o nosso corpo, tá? Agravadas pelas resultantes do grande desequilíbrio que o desesperado gesto provocou no seu corpo astral, isto é, no perispírito. O corpo morre, mas deixa as marcas no perispírito de tudo que foi feito com ele, tá? Aqui eu vou tentar. Se eu não conseguir pegar ele aqui. Tem uma mensagem do Chico que fala. Deixa eu aumentar esse volume aqui. Que dá esse volume aqui. E diminui esse.
Então, o Chico deixa bem claro aqui as marcas que a gente vai deixar no nosso corpo, que o corpo que vai reencarnar, possivelmente vai trazer todas as consequências daquilo. Ah, Priscila, quer dizer que se eu vim com um problema na perna, quer dizer que eu tirei a minha vida pela perna, ou se eu venho com um problema, uma criança, vamos pensar assim, que a gente viu que tem um problema cerebral, enfim, qualquer situação, quer dizer que é suicida? Não, não quer dizer. A gente não sabe. Né? A gente não pode julgar todo mundo que tem um problema de saúde é porque cometeu suicídio. Não é assim. Mas quer dizer que o suicida obrigatoriamente vai espiar, vai reparar no novo corpo o mal que fez para o corpo antigo. Vai vir no corpinho novo as consequências, as marcas daquilo que fez com o seu corpo antigo. Tem uma mensagem do Chico que ele fala assim, ó. Segundo tipo de suicídio, direto ou indireto, surgem as distonias orgânicas derivadas, que correspondem a diversas calamidades congênitas, inclusive a mutilação e o câncer, a surdez e a mudez, a cegueira e a loucura, a representarem terapêutica providencial na cura da alma. Vai vir para a Terra para curar o espírito. Junto de semelhantes quadros de provação regenerativa, funciona a ciência médica por missionária da redenção, conseguindo ajudar e melhorar os enfermos de conformidade com os créditos morais que atingiram, ou segundo o merecimento que disponham. Ou seja, tem a medicina que vai nos auxiliar, conforme o nosso merecimento, conforme a nossa necessidade, a aliviar essas dores. Ele finaliza. Guarda, pois, a existência como dom inefável, porque o teu corpo é sempre instrumento divino, para que nele aprendas a crescer para a luz e a viver para o amor ante a glória de Deus. Então, o nosso corpo é morada também, a gente sempre fala, é morada do nosso Espírito de Deus, né? Então, que a gente cuide bem desse corpinho aqui. E no Evangelho ele fala também, a calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Calma e resignação. Um dia de cada vez a gente vai vivendo, as coisas vão se solucionando, nada como um dia após o outro, uma noite no meio, né? Que as coisas vão melhorando. Essa é uma mensagem também do Emmanuel, que ele fala: nunca esmoreça ante as dificuldades que te surgem no caminho para a vanguarda. Quando estiveres a ponto de ceder a pior redenção de todas, aquela de recusar o dom da vida, detente a refletir em Deus, que te criou para a sabedoria e para o amor. Lembre de Deus, que jamais, nos momentos mais difíceis, nos momentos que Deus está conosco, que está nos amparando, que está nos auxiliando, e nós vamos passar. Essa mensagem aqui, até é uma campanha de maio, que é do Dia do Abraço, mas eu achei bem bonito que fala: tudo que a gente sofre, num abraço se dissolve. É uma música do Jota Quest. E é isso. Estou passando por um momento de dor e sofrimento, um abraço de um amigo, mesmo de um desconhecido, falar com alguém, dividir essa dor. Tem a CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que atua 24 horas por dia. No número 188, você pode ligar, dividir as suas dores, sofrimentos. Nós temos essa casa que funciona terças, quintas e sábados, que a pessoa que tiver, quem quer que seja, venha, que converse, que divida, né, as suas dores. Qualquer um de nós que estiver aqui, ninguém está livre de passar por momentos de dor, de sofrimento. Então, vamos dividir, né, que o fardo fica mais leve. E aí, o beijo do Chico, né, para nos lembrar do amor, do carinho dele. E eu finalizo com uma mensagem, que é prevenção contra o suicídio, do Emmanuel.
Quando a ideia de suicídio, porventura, te assome a cabeça, reflete antes de tudo na infinita bondade de Deus, que te instalou na residência planetária, solidamente estruturada, a fim de sustentar-se a segurança no espaço cósmico. Ou seja, nós temos um planeta Terra em segurança, que nós estamos bem instalados, né? Apesar de tudo que estamos... Foi com amor que Deus nos colocou aqui. Em seguida, ora pedindo aos mensageiros da providência divina. Medita no amor e na necessidade daqueles corações que te usufruem a convivência. Pense nas pessoas que te amam e que você ama. Como que eles ficariam sem você? Ainda que não lhe conheças de todo o afeto que te consagram, e embora a impossibilidade que te reconheces para medir quanto vales para cada um deles, é razoável ponderares quantas lesões de ordem mental lhes causaria com a violência praticada contra ti mesmo. Às vezes as pessoas não dizem para nós que nos amam ou não nos demonstram amor, o carinho, o afeto, mas a gente sabe que ela nos ama. Então, pense que mesmo ela não demonstrando isso para você, existe, com certeza, você tem pessoas que te amam. Com certeza, né? Então, pense nelas. Pense o quanto elas ficariam, quanto elas sofreriam com a tua ausência. Se a ideia perniciosa continuar a torturar-te, ou seja, pensou na bondade de Deus, fez uma oração, pensou naqueles que você ama, que te amam, mesmo que te sintas doente, refugia-te no trabalho possível, em que te mostres útil aos que te cercam. Então, se colocar para trabalhar. Mesmo se você estiver doente, tente puxar a força que você tem para fazer algo por alguém. Visite um hospital, onde consiga avaliar as vantagens que dispõe. Em confronto com o grande número de companheiros portadores de moléstia irreversíveis. Então, quantos que estão passando por um problema de saúde muito maior do que o nosso, né? Vai pessoalmente ao encontro de algum instituto beneficente, a que se recolhem irmãos necessitados de apoio total, para os quais alguns momentos de diálogo amigo se transformam em preciosa medicação. Lembra-te de alguém que saibas em penúria e busca avistar-te com esse alguém, procurando aliviar-lhe a carga de aflição. Então, uma pessoa que esteja passando por um momento de dificuldade financeira, uma família que está precisando de uma cesta básica, alguém, vai lá, procura essa pessoa. Comparece espontaneamente aos contatos com amigos reeducandos, que se encontrem internados em presídios do teu conhecimento, de maneira a prestares a esse ou aquele algum pequenino favor. Visita um presídio, a gente sabe que não é tão fácil assim, né? Hoje em dia, visitar um presídio, mas, né? Não desprezes a leitura de alguma página esclarecedora, capaz de renovar teus pensamentos. Abra o Evangelho aleatoriamente, a Bíblia, um livro, algo que você possa ler e que você saia daquela onda, daquela frequência, daquela vontade, né? Entrega-te ao serviço do bem ao próximo, qualquer que ele seja, e faz empenho em esquecer-te. Porque a voluntária destruição de tuas possibilidades físicas não só representa um ato de desconsideração para as bênçãos que te enriquecem a vida, como também será o teu recolhimento compulsório à intimidade de ti mesmo. Ou seja, faça o que você puder, porque se você tirar a tua vida, é você com você mesmo, pensando em tudo que você fez. De novo, vivendo toda aquela dor, todo aquele sofrimento. No qual, por tempo indefinível, permanecerás no envolvimento de tuas próprias perturbações. A prece é de valor inestimável para os que sofrem. Devemos orar sempre que estivermos diante de um desafio existencial,
Orar sempre que estivermos diante de um desafio existencial. Mesmo que a gente não consiga rezar. Reza um Pai Nosso 1000 vezes. Se não conseguir falar com Deus. Reza, 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 até que você consiga, né? Sempre que formos atingidos pelas provações da vida. Nesse sentido, o espírito suicida ou alguém que queira fugir da vida, independente das causas geradoras do seu sofrimento, deve buscar conforto espiritual na prece. Então, buscar na prece o alívio para a dor. Buscar nessa casa, buscar amigos, buscar ajuda. Antes de mais nada, né? Então, eu acho que com essa mensagem a gente finaliza. A gente pede, então, agradece a Deus, nosso Pai, por ter nos trazido o esclarecimento da doutrina espírita, né? No próprio Evangelho fala que à medida que as pessoas conhecerem mais o Espiritismo, não tentarão mais contra a própria vida. Então, nesse momento, a gente pede para que toda a luz que paira nessa casa possa se estender a todos os nossos irmãos em sofrimento, dando a eles coragem, resignação, que essa luz possa acalentar os seus corações, que eles possam se sentir amados, acolhidos, que possa chegar até eles essa mensagem de amor, que eles possam ampliar sua fé, sua coragem, na certeza que na vida tudo passa, menos Deus que está sempre no comando de tudo e jamais esquece os seus filhos. Então, assim, com a oração da Ave Maria, encerramos esse evangelho de hoje. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja. Que assim seja.